Eu estava aplicando atividades para conferir se as crianças tinham alcançado os objetivos propostos para o primeiro semestre e me deparei com uma situação que me deixou muito surpresa. A criança da qual eu estou falando no início do ano apresentava um nível de alfabetização já inicial. Então, ele tinha uma escrita silábico alfabético, arriscava a leitura de algumas palavrinhas com sílabas canônicas e, no decorrer desse semestre, foi avançando significativamente nesse processo de alfabetização. Tornou-se um leitor com boa compreensão e um escritor bem criativo. Mas então, o que tem de errado, Glauce? A questão aqui é que a gente vai avançando com os estímulos de aprendizagem à medida que a criança adquire novos conhecimentos. Essa criança ela evoluiu muito bem e ao me certificar das habilidades adquiridas, eu me deparei com o fato de que essa criança não teve bem desenvolvida a consciência de sílaba. Mas como pode uma criança saber ler, escrever e se comunicar tão bem e um conhecimento anterior a essas etapas não ter sido consolidado? Ele simplesmente não conseguia pensar ou marcar as sílabas das palavras. E isso me fez pensar e repensar no que aconteceu de fato com essa criança, pois esta habilidade costuma ser desenvolvida antes mesmo da criança começar a ler ou segurar um lápis para escrever. Eu sou Glauce Costa, pedagoga, mestra em educação. Aqui eu ajudo você a alfabetizar o seu filho sem sair de casa. Tudo o que você precisa fazer é se inscrever neste canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Ao perceber que esta criança não teve consolidada a consciência de sílaba e sabendo que este conhecimento precede a alfabetização, ela vem antes da alfabetização, eu senti a necessidade de vir aqui falar com você sobre isso. Você já parou para pensar que muito antes das crianças pegarem um lápis para escrever, eles estão envolvidos em um processo mágico de exploração sonora? A consciência fonológica é como a base secreta que prepara o terreno para a leitura e para a escrita. E ela começa a ser construída desde a mais tenra idade, desde a primeira infância. Entende-se aqui da concepção até mais ou menos os 6 anos. Inclusive, recentemente pesquisas têm sido muito enfáticas em relação a isso. Eles falam que o ensino voltado à consciência fonológica é a abordagem mais eficaz para garantir que as crianças desenvolvam essas habilidades de leitura. A consciência fonológica é como se fosse um alicerce de uma casa. É a base sólida que sustenta a construção da leitura e da escrita. E ela começa a ser moldada desde a primeira infância, muito antes de a criança segurar um lápis para escrever. A consciência fonológica se refere à habilidade de perceber e manipular os sons da fala, uma habilidade que é essencial para o processo de alfabetização. É uma questão de consciência no seu sentido de conhecimento. Agora, você deve estar entusiasmado e se perguntando como exatamente essa habilidade tão crucial se desenvolve. Como podemos estimular os nossos filhos a embarcarem nessa jornada de descoberta? A consciência fonológica, ela é a capacidade de ouvir e reconhecer que as palavras faladas são compostas de pedaços menores de sons, como sílabas, a literação, que é o som inicial, a rima, que é o som final combinado de uma palavra, fonemas. Antes que uma criança possa aprender a ler, ela deve ser capaz de prestar atenção aos sons das palavras faladas. Agora a pergunta é: como introduzir esses conceitos complexos de forma lúdica e interessante para os seus filhos? A resposta é simples: através de brincadeiras, explorando os sons que surgem ao nosso redor, ouvindo vozes, músicas, o próprio som do ambiente. Vamos pensar em uma atividade prática para estimular a consciência fonológica? Que tal uma roda de palmas por sílaba? Ou usar fantoches para destacar as sílabas enquanto brincam? Atividades simples são como sementinhas que plantamos para colher os frutos preciosos no futuro. E você, pai, você, mãe, vó, vô, tem um papel vital nessa jornada. Ler em voz alta para os seus filhos, explorar rimas e histórias, tudo isso enriquece a experiência deles
e fortalece essa conexão com os sons da nossa língua. Agora que já sabemos que a consciência fonológica é a habilidade de manipular sons, sílabas e palavras de maneira eficiente e autônoma, oralmente, a partir dos 3 ou 4 anos de idade, já podemos começar a introduzir atividades que irão desenvolver essa habilidade precursora do processo de alfabetização. Todo esse processo de estruturação, ele deve ser seguido de acordo com o progresso da criança, sempre começando da competência mais simples até a mais complexa, até a mais difícil. As etapas da consciência fonológica devem permear 5 habilidades e eu quero mesmo é que você saiba como desenvolvê-las. E eu posso te garantir que tem muito professor que não sabe disso. Mas você que é pai e mãe, no próprio dia a dia em casa, podem preparar os seus filhos e garantir o sucesso deles. Imagina esse poder em suas mãos. Por isso, começaremos explicando o mais fácil, que é a rima. Depois seguiremos passando pela aliteração, a consciência de palavras, a consciência das sílabas, até a mais complexa, que é a consciência fonêmica. Na rima, essa competência ela é uma habilidade em que a criança vai distinguir e identificar sons similares. Aqui a criança não precisa necessariamente possuir um vocabulário ou entender além do que o próprio som da palavra. Por exemplo, ela pode identificar que cafuné, café rimam, mesmo sem saber o significado de ambas as palavras. O que deve ser estimulado aqui é a identificação desses sons parecidos que aparecem no finalzinho da palavra. A aliteração, depois de treinar a rima, é uma habilidade que vamos introduzir exercícios que estimulam a identificação de diferentes palavras que começam com o mesmo som. Por exemplo, casa, camelo, caracol. Então, esse mesmo início sonoro que representam duas coisas muito diferentes. Qual a idade? Dos 2 aos 4 anos, aproximadamente, a consciência do seu filho sobre a rima irá emergir com ele desfrutando de canções, histórias, assim como a aliteração e repetição de rima. Consciência das palavras. Após estimularmos rima e aliteração, a criança já está preparada para estimular a sua capacidade de parar, pensar e perceber os diferentes sons que compõem palavras. Não só os que são parecidos. As crianças aprendem que as palavras formam frases e que cada palavra tem um papel importante na comunicação. Aqui é como se as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar. Mais ou menos dos 3 aos 5 anos, o seu filho já começa a desenvolver a compreensão de que as palavras começam a ser divididas em partes, em sílabas, e que essas partes dão à palavra o seu ritmo. Eles devem ser capazes de combinar sílabas oralmente para formar palavras e segmentar palavras em sílabas. Consciência de sílabas. Agora, conseguimos estimular a criança a desenvolver a consciência, parar, pensar, refletir sobre os pedacinhos que compõem as palavras. As crianças percebem que as palavras são feitas de pedacinhos sonoros, chamados sílabas. Isso ajuda a criar uma conexão entre os sons e as letras que representam esses sons. De 4 anos a 5 anos, o seu filho já será capaz de agrupar palavras por som, não pela ortografia, mas pelo som, como cadeira, olhar, urso. Eles começarão a entender que as sílabas de uma palavra podem ser divididas. Elas podem ser segmentadas em unidades de sons menores, chamadas de início e tempo. Consciência fonêmica. Este é o último estágio da consciência fonológica. Aqui devemos preparar a criança para o manuseio autônomo dos sons da língua. É a habilidade que irá prepará-la para se conectar aos sons e às suas representações escritas, que são as letras, e obter um domínio sobre novas combinações para escrever e ler novas palavras. Então, dos 4 anos aos 6 anos, o seu filho já será capaz de identificar oralmente os sons iniciais e finais das palavras, o som medial nas palavras. Eles serão capazes também de dividir as palavras
em seus sons individuais e misturar esses sons para formar palavras, que é o uso correto dos fonemas, das letras e os seus sons que a representam. Isso é puramente verbal e baseado no que seu filho ouve e não na representação escrita da palavra. Com 5 anos a 7 anos, o seu filho deverá ser capaz de substituir sons em palavras para formar novas palavras e entender como excluir um som de uma palavra para alterá-lo. Então, pais incríveis, nesse vídeo vocês puderam ver que a consciência fonológica é como a trilha sonora da alfabetização. Ela prepara os alicerces, afinando os ouvidos e os sentidos das crianças para a alfabetização. E o mais importante, qualquer pessoa pode estimular a consciência fonológica em crianças e os benefícios que vocês proporcionam hoje ao seu filho serão a base do sucesso deles amanhã. Então, comecem desde cedo. Criem momentos especiais de interação com seus filhos. E lembre-se, a consciência fonológica é o segredo que prepara o terreno para uma alfabetização que seja muito, muito bem sucedida. Aproveite e já envie esse vídeo para outras mães e outros pais que também precisam desse conteúdo. E para continuar recebendo todas as dicas e informações exclusivas, se inscreve no nosso canal para não perder nada. Lembre-se, impulsionar a alfabetização do seu filho é a maior prova de amor. Um abraço e até a próxima.